Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com o nosso podcast Blog da Alemã. Aqui discute-se política, economia, Ceará, Brasil, enfim, vários assuntos. Hoje vamos falar de trabalho no Ceará, como é que está a questão hoje. Mas o André Capiberibe está com a gente, né, André? É isso aí, Leomar, é isso aí. É o secretário de Trabalho do Estado do Ceará, Wadson Viana, e que o homem é popstar nas mídias sociais, né? É impressionante. Eu não sei como é que ele consegue estar ao mesmo tempo em tantos lugares, em Fortaleza, no interior do estado, em Brasília buscando recursos. Realmente muito ativo. Sabe usar a rede social, né? Sabe usar bem. Secretário, tudo bem? Tudo bem, bom dia. O Ceará parece que nos últimos anos tem sido muito bom em termos de geração de emprego e renda. Pelo menos o CAGED tem dito isso, é verdade? Leomar, André, obrigado pela oportunidade. E dizer para vocês o seguinte, o estado do Ceará tem se posicionado, a gente monitora o CAGED mês a mês. O Ceará só do governo Elmano, só nesses últimos 2 anos e meio, já gerou mais de 133 mil novos postos de trabalho. O que a gente diz novos postos? Porque o mercado de trabalho é dinâmico, todo dia há uma admissão, há uma demissão, e essa diferença entre essas duas, quando é positiva, a gente afirma que tem novos empregos gerados. Então, são mais de 133 mil só no governo Elmano. Isso coloca o Ceará como o segundo maior gerador de empregos do Nordeste. E outra característica importante, esses empregos estão vindo com melhores salários médios de admissão, ou seja, novos empregos com melhores salários, mais oportunidade para o trabalhador e para a trabalhadora cearense, que esse é o objetivo nosso, como do governador Elmano e de todos que fazem o governo do Ceará. Secretário, mas falando também, e graças a Deus, o desemprego vem caindo muito no Ceará, vem caindo muito no Brasil, na gestão do presidente Lula, mas também muita sensibilidade do governo do Estado, na figura do governador, vamos personificar na figura do governador Elmano, o projeto vai e vem, né? De quem está desempregado, salvo engano, são 60 passagens, né, secretário? 40 passagens, perdão, em toda a região metropolitana. Isso. André, você tocou num ponto que eu tenho muito carinho com esse projeto, que é o Vai Vem Trabalhador. Nós lançamos agora dia 12 de maio e já temos mais de 15 mil trabalhadores utilizando esse serviço. E eu gostei de fazer um paralelo, André, quando a gente pensa uma política de trabalho, eu falo muito para a minha equipe que eu faço sempre um comparativo com saúde. Ninguém vai num posto de saúde, numa UPA ou num hospital para passear. Quando vai com uma dor muito grande. Então, um trabalhador que está numa condição de desemprego, que não sabe como vai pagar o aluguel, que não sabe como vai comprar um botijão de gás, que não sabe como é que vai fazer a feira do mês, ele está com a dor muito aguda. E cobrador na porta, hein? Cobrador na porta, pois é. Então, ele está com a dor muito aguda e eles têm uma esperança, ele espera que alguém possa ajudar a resolver o problema dele. E tem uma expectativa muito grande sobre o Estado, sobre as políticas públicas. E o Vai Vem veio para ajudar nesse sentido. Muitas vezes a gente tinha ali a vaga de emprego e esse trabalhador não chegava até a nossa unidade ou não ia para a entrevista de emprego porque não tinha ali o dinheiro da passagem de ônibus. Então, só essa semana eu tive já em Maranguape, São Gonçalo do Amarante, amanhã vou estar em Pindoretama, semana que vem em Itaitinga, já tivemos em Aquirá e São Luís do Curu, lançando o programa Vai e Vem, para que a gente possa oportunizar ao trabalhador e à trabalhadora cearense esse deslocamento. São 40 passagens gratuitas no transporte metropolitano. E a gente vai ver esse transporte metropolitano, ele é ainda mais caro, ele ainda pesa mais ainda no orçamento familiar. Então tem sido um apoio significativo para aqueles cidadãos que estão buscando a recolocação no mercado de trabalho. Secretário, eu tenho observado que, eu inclusive divulgo muito, a sua parte tem feito muitos mutirões de segmentos de empregos. Como é que está esse resultado? Leomar, foi que eu percebi. Nós temos 2 públicos. Eu considero que nós temos 2 públicos-alvos. O trabalhador, prioritariamente, que está em condição de vulnerabilidade, está ali na condição de desemprego, mas também a empresa. A empresa está buscando. Hoje eu dialogo sempre com o setor produtivo, o setor empresarial, em vários nichos, e eles estão precisando de mão de obra. Então, qual é o nosso papel? É ser ponte entre o empregador e o trabalhador. E ao ser ponte,
fazer essa qualificação profissional de forma mais focada e mais assertiva. Por isso que o mutirão é importante, porque a gente levanta qual é a demanda das empresas e vai buscar os profissionais do trabalhador naquele perfil. Então, os mutirões, a gente tem feito feiras, são forma de a gente intensificar essa mobilização de trabalhadores para preencher vagas de mão de obra, que graças a Deus tem crescido a cada dia no estado de Ceará. Secretário, uma preocupação que eu tenho como cidadão, é olhar esses trabalhadores informais, os entregadores de iFood, Uber, enfim. Claro que eles têm que vir de cima, né? Tem que vir de Brasília, do governo federal, do Congresso Nacional. Mas o senhor, como presidente do Fórum Nacional, existe já algum avanço para tentar trazer esse pessoal para algum tipo de formalidade, ou como MEI, enfim, para que eles possam contribuir de alguma forma para uma aposentadoria futura? André, você tocou no ponto que eu gosto muito. Eu estou na presidência do Fórum Nacional de Secretário de Estado do Trabalho e eu tive a oportunidade de participar da Conferência Internacional do Trabalho, que é onde saem as principais convenções que balizam todas as políticas de trabalho do mundo. O Brasil é signatário da OIT e adere a todas as convenções. Então, nesta conferência, as duas pautas estão permanentes. Políticas para a redução da informalidade e a regulamentação do trabalho por aplicativo. Preocupação mundial, né? Mundial. A nossa informalidade é alta, mas isso é a informalidade no Brasil é algo em torno de 40%. Aqui no Ceará, algo em torno de 53%. No mundo, por impacto de países extremamente populosos, como China, Índia, beira a 80%. Então, garantir relações de trabalho dignas, decentes, é fundamental e hoje é uma agenda mundial. E nós temos que pensar como fazer isso. O governo Lula reformulou o Bolsa Família, criando regra de transição para que o beneficiário do Bolsa Família possa se sentir seguro que vai poder ter acesso ao mercado de trabalho sem perder aquele benefício que muitas vezes é a segurança que ele tem diante de uma alta rotatividade do mercado de trabalho. Então, e o trabalho por aplicativo nós precisamos regulamentar. Você tem hoje um algoritmo que pressiona o trabalhador, esse trabalhador que acha que está ali sendo dono do seu horário, dono da sua rotina, na realidade ele está escravizado a um algoritmo de um aplicativo. Isso acaba acarretando. Hoje, se a gente for ver o trabalho por aplicativo, principalmente o de entrega, o que você tem de descumprimento de norma de trânsito por conta de uma pressão que esse trabalhador sofre do algoritmo para cumprir tempo, para cumprir meta, para cumprir prazo, e com isso ser remunerado, é algo absurdo. É constrangedor, secretário. É constrangedor a gente ver motoqueiros desesperados no meio das ruas. E agora está ficando comum até entregadores em bicicleta. Isso não é... Tem patinete agora. Isso não é correto. Isso não é correto. Então é urgente, isso é um problema. Nós estamos falando de grandes corporações mundiais, né? São empresas multinacionais que precisam ser regulamentadas, a sua atuação. Então, o interessante é que eu estou falando, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, está colocando isso como pauta prioritária. Acredito que na próxima conferência do ano de 2026, nós já tenhamos uma convenção que vai propor um conjunto de diretrizes para regulamentar o trabalho por aplicativo. Isso é importante porque chega com força, porque vários países que são signatários, são mais de 180 países, vão poder ali estabelecer, a partir dessas convenções, as diretrizes de regulamentação nesses seus países. E aqui nós vamos ter que fazer do mesmo jeito. Vamos pensar estratégias para regulamentar o trabalho por aplicativo e também de estimular e fortalecer, né, e combater a informalidade. Então, eu sempre digo isso quando eu converso com o setor produtivo. Nós precisamos aumentar o padrão de rendimento, o rendimento médio do trabalhador cearense. Em várias categorias, em várias ocupações, o rendimento médio do trabalhador cearense está abaixo da região Nordeste e abaixo do país. O rendimento médio. Em algumas ocupações na indústria, no comércio, no serviço. Então, isso também fala muito sobre a nossa informalidade. Porque aí o trabalhador acaba optando para ir para esse tipo de atividade que é mais arriscada, mas que ele tem um ganho imediato um pouquinho maior
e que vive ali naquela urgência de sobreviver, vive ali na urgência da sobrevivência e acaba se submetendo a algumas relações mais degradantes, com menos dignidade. Então, o nosso esforço do governo do Ceará, do governador Eumano, é para que nós possamos atrair cada vez mais empresas, indústrias, com um trabalho decente, com remuneração digna, com garantias trabalhistas, para que a gente possa alterar essa realidade. Secretário, o Ceará exporta muito para os Estados Unidos. É o maior comprador. Teve o Trump e o tarifaço. Eumano lançou algumas medidas para aliviar. Qual é o cenário que o senhor faz isso aí, nesse contexto? Antes de falar do que é que eu avalio, eu queria primeiro, é importante, inclusive num veículo com tanta audiência como o seu, a gente poder dizer que essa medida do governo americano, do governo Trump, é uma medida abusiva. Numa relação diplomática que se estabelece na técnica diplomática, a tarifa ela até é permitida, mas não quando você tem uma relação superavitária. O governo americano tem uma relação superavitária com o governo brasileiro, não justifica. Ainda mais quando o governo Trump, como admite utilizar isso como instrumento de pressão política sobre o judiciário brasileiro, para impedir ou para tentar anistiar o ex-presidente dos crimes que ele cometeu. Então, nós precisamos colocar isso na mesa para fazer o debate de forma muito franca com a nossa sociedade. O que está sendo feito com apoio de setores que são ligados à extrema-direita, é tentar passar para a conta para o povo cearense, para o povo brasileiro, de uma medida abusiva em que ele não teve culpa, não tem responsabilidade e que não se pauta numa diplomacia técnica. Então, isso é a primeira coisa. E aí, o que é que nos cabe quando há esse tipo de relação abusiva? Primeiro, é buscar outros parceiros comerciais. O governo brasileiro, né, o vice-presidente Alckmin, o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, tem buscado alternativas de novos parceiros comerciais para que, com isso, você possa ter destinos para escoar a produção brasileira. Alternativas. Aqui no Ceará, o governador Eumano sancionou hoje com medidas para proteger a nossa economia e proteger principalmente os nossos empregos. Um conjunto de medidas que estão desde antecipação de créditos tributários, aumento de incentivos fiscais, compra direta de produtos, então um conjunto de ações que visam ali proteger a nossa economia. E nós vamos continuar todo dia pensando mais ações, mais formas de a gente apoiar desde o trabalhador que está na indústria, produzindo nessa indústria que atua na exportação, como também um pequeno empreendedor que consegue se organizar em algumas cadeias produtivas e que tem o seu produto como um produto de exportação. Então, nós estamos empenhados, o governador Eumano e todo o governo do estado do Ceará, para proteger o emprego de todos os cearenses. Dando um exemplo concreto, secretário, em cima da temática, o setor pesqueiro vai ser um dos mais atingidos. Alguns empresários já disseram que se os Estados Unidos não reverterem esse tarifaço, como está sendo chamado, as demissões são inevitáveis. Dentro dessa iniciativa do governador Eumano, existe algum tipo de exigência ou pedido de contrapartida ao setor produtivo para evitar demissões? Não, ainda não. O que nós estamos discutindo são medidas para garantir o emprego. Você, primeiro, antecipação de créditos tributários. 2, você aumentar a isenção fiscal desses setores. 3, você fazer a aquisição desses produtos. Então, são medidas que o governo do estado está tomando para proteger esse emprego. Buscar alternativas comerciais. Isso tudo são medidas para proteger a nossa economia e esses empregos. Se eventualmente, inclusive nós temos um aspecto que é importante colocar. Todas essas relações comerciais, existiam contratos prévios. Contratos com regras que foram estabelecidas previamente. Contratos que foram ali, então, o cumprimento dessas cláusulas contratuais também é objeto de discussão na relação entre as empresas brasileiras e americanas, que nós vamos ter que olhar para isso com muito cuidado. Mas o nosso papel, à medida que isso, vamos dizer, se concretize
e que tem uma possibilidade de demissão, nós vamos chamar as empresas, nós vamos discutir alternativas, vamos discutir realocação, vamos fazer o que a gente sempre fez. Está sempre apoiando o empresariado cearense, apoiando o empreendedor cearense, com vistas a proteger os empregos. E como o senhor disse, buscar novos mercados, Eliomar. Se os Estados Unidos querem tomar o nosso dinheiro, a China está doida para botar mais dinheiro aqui em investimento, né? Isso aqui a gente já viu, a China já anunciou aí a abertura do mercado para vários produtos brasileiros. Não, o governo brasileiro está discutindo com o BRICS, com a Europa, como abrir novos mercados. E eu acredito que isso, logo, isso vai. Como isso não se sustenta tecnicamente, não há justificativa, não há uma medida de proteção do mercado americano, é simplesmente um instrumento de pressão política. E uma pressão política para proteger algo medíocre, que é interferir num julgamento que sequer foi concluído, né? Sequer foi concluído o julgamento, sequer aconteceu ainda, não há uma condenação, não há nada. Então, o tipo de instrumento de pressão para interferência, eu acredito que não se sustentará por muito tempo. E aí nós vamos passar por esse momento com muita altivez, com muita personalidade, diálogo sempre aberto, mas com muita determinação em proteger a soberania brasileira. Aproveitando que o senhor é secretário do Elmano, o senhor é o mais petista de todos, que é ligado mesmo ao PT, como é que está, acredita a reeleição do Lula e do Elmano? Como é que está isso? Eliomar, primeiro, nosso papel até ano que vem é melhorar a vida do povo brasileiro e cearense. As entregas. Para isso que nós fomos escolhidos. Eu participei da abertura da Conferência Nacional de Economia Solidária, e o presidente Lula foi muito feliz quando ele disse isso. Ele disse o seguinte, se for para deixar tudo como está, se for para fazer mais do mesmo, não precisava a gente estar aqui. Deixa quem sempre governou e que nunca fizeram nada. Então, nós que temos esse compromisso com o povo, compromisso com quem mais precisa, compromisso com mais pobres, só faz sentido a gente estar tendo essa oportunidade de governar se for para fazer diferente, se for para inverter a lógica de prioridades. Então, nosso primeiro papel agora é entregas. Todos os indicadores, todos, mostram melhoria. PIB, salário mínimo, média salarial, empregos, todos os indicadores econômicos mostram melhoria no país. E melhoria aqui no Ceará. Onde é que está o nosso desafio? É no controle inflacionário. Isso é uma coisa que a gente precisa resolver, que ainda ali maltrata o povo pobre quando vai fazer a sua compra, a sua feira, e ter ali a inflação impactando os preços, principalmente dos alimentos. Mas nós temos, as pesquisas mostram que o Lula tem se recuperado. O governador Elmano é um governador muito bem avaliado, é um governador muito presente, é um governador muito atuante, de muita coragem, eu digo que afirmo, com muita coragem para a tomada de decisão, e que eu tenho certeza que o povo cearense vai reconhecer essa dedicação e esse trabalho. E vamos se preparar. O povo é muito sábio. Não tem adversário com medo, não, né? Nenhum adversário. Ciro Gomes, Roberto Cláudio. Para os oportunistas de plantão, o povo cearense é muito sábio. O povo cearense já demonstrou em outros momentos a sua sabedoria, a sua decisão. O que é que ele defende, o que é que ele entende que é o melhor projeto para o Ceará. E eu acredito muito na sabedoria do povo cearense. O nosso adversário não somos nós que vamos definir, é eles que vão definir. Eu não tenho nenhum problema com qualquer adversário. Tenho certeza que o governador Elmano é um governador competente, muito preparado para o debate. O legado que está sendo deixado é um legado importante, soma-se ao legado do governador Camilo, do governador Cid, e é esse projeto que nós vamos comparar. Nós vamos comparar esse projeto. Então, nada nos intimida, por exemplo, uma candidatura do Ciro Gomes. É oportunista, Ciro? Eu acho que tem que olhar para a trajetória de cada um, Eliomar. O Ciro herdou tudo que teve e não terminou nada que começou. Então, acho que é essas coisas que nós vamos ter que conversar de forma muito franca e sincera com o nosso povo. Ciro começou sua trajetória de um lado, no determinado momento se aliou ao presidente Lula, hoje fala como se não tivesse sido responsável ou participado de nada disso, como se fosse, né, e nega tudo aquilo que ele já participou. Então,
o povo não está muito disposto a essas incoerências, não. O povo quer alguém que resolva o seu problema, a sua vida, a sua necessidade cotidiana. Aproveitando um cafezinho, né, Sim, André? é verdade, é verdade. Para que você serviria um cafezinho gostoso, secretário? Aproveitando o final do nossa conversa. Serviria um cafezinho, chamaria para um bom café o presidente Lula e o governador Elmano. Olha aí, olha aí. E o ministro Camilo também, viu? O vice-presidente Alckmin merece também um café, não? Merece. Esse tem sido um grande brasileiro. E não é PT, né? Não. Mas esse sempre foi um grande democrata, sempre foi um grande defensor da democracia, da soberania nacional. Então temos diferenças e ele reconhece e nós reconhecemos as nossas diferenças. E é por isso que nós somos aliados, porque a gente só se alia com quem é diferente, com quem pensa diferente, mas que tem um propósito comum. Garantir a melhoria de vida do povo brasileiro. Ele bateu no Lula no passado, né? Bateu muito. Fernando Henrique também bateu, Serra também bateu e sempre tiveram relacionamentos cordatos, né? Nos momentos mais difíceis, os grandes defensores da democracia se uniram. O Alckmin consegue chegar a público e dizer que já disputou com o Lula várias eleições e que hoje é aliado do Lula e que consegue defender o Lula e faz um elogio ao Lula. Eu desafio o Ciro a fazer um elogio público ao Bolsonaro, que é o atual aliado dele. Eu já vi uma fala no passado, enfim, uns 6, 7, 8 anos, do Lula dando uma entrevista, do presidente Lula dando uma entrevista, Vilmar, que ele disse que admira muito o Serra e que fica triste pelo Serra não ter sido presidente, mas disse que era impossível, que não tinha como o Serra ganhar da Dilma com a popularidade e a aprovação que o Lula tinha. Um tempo que não temos mais, infelizmente, né? Um tempo, Eliomar, que quando o Lula foi eleito presidente e os Estados Unidos ameaçando, Fernando Henrique pegou pela mão e levou para conversar com a FMI. É isso. A soberania nacional está acima de todos os nossos viés ideológicos. Né? E para encerrar, um cafezinho que não serviria. O senhor não serviria café para quem? Eu faria o seguinte, eu sugeria que tomassem um café juntos, que eu acho que eles não nem conseguiram conversar, o Bolsonaro e o Ciro Gomes, que estão ali, que eles merecem tomar um café juntos, e eu bem distante desse café. Ok, está aí, portanto, a ironia do secretário. Olha aí. Petista também, né, o nosso Vladson Viano. E a gente encerra o nosso papo deste podcast Blog Dele Mar, pedindo a você o quê, André? Curta, compartilhe, né? E divulgue. Um likezinho, né? Likezinho. E vá lá e compartilhe, ok?